Você gosta de ler livros? Ler e-books, ver séries, ver filmes? Você gosta de histórias? Então esse podcast é pra você. Eu sou Ana Grego. E eu sou Eduardo Grego. Seja bem-vindo ao Storylândia. Como é que vai funcionar? Como é que vai funcionar o nosso podcast, Eduardo? Conta pra gente. A cada episódio nós vamos falar sobre um livro, falar sobre uma série, falar sobre um filme, falar sobre histórias reais, né? Vamos trazer pessoas, vamos trazer autores, vamos trazer especialistas na área de literatura, especialistas na área de narrativa, tudo que engloba esse mundo, né? Sobre as histórias, como elas acontecem, né? Para você que é a nossa audiência, para você que gosta desse mundo, né? Tá por dentro, tá antenado. Já pensou que bacana você poder escutar da boca do próprio autor como ele criou aquela história, a gente poder fazer perguntas para ele, como ele criou aquele universo, de onde veio a ideia, como é que ele criou toda aquela fantasia dentro da história, né? Vai ser incrível. Vai ser incrível. Essa é a nossa ideia, né? Desse nosso podcast aí. Essa é a nossa ideia. Por que você não fala, então, um pouco porque você começou a escrita, de onde veio a inspiração? Vamos falar um pouco para a nossa audiência, já que esse é o nosso primeiro episódio, né? Nada mais justo que falar sobre você. Acho que para falar do livro a gente precisa de um episódio só para ele, né? Mas hoje é mais sobre o processo, né? Por que ele existe, né? Por que eu comecei a escrever, eu acho que para todo mundo existe um gatilho, um estopim que faz você mudar de direção, né? E eu lembro muito bem as datas, né, dos que aconteceram comigo. Claro que foi gradativamente, não foi do dia pra noite, mas eu lembro de 1998. Você lembra desse ano? Lembra, hein? 98, Copa. O Brasil perdendo. E teve um evento muito, assim, especial pra mim, mas marcante pro mundo, que foi o lançamento do Titanic. Nossa, Titanic, febre. E eu lembro muito do Titanic, que era uma febre. As escolas, assim, abarrotavam os ônibus pra ir assistir no cinema. Eu lembro que tinha estudante sentado no chão, assim, dentro da sala de cinema para poder assistir, de tão lotado que ficava. Então foi um verdadeiro fenômeno mesmo na época. Eu nunca vi nada igual. Assim, Vingadores chegou muito próximo, mas não foi, porque ele ficou o ano todo, assim, em cartaz. Aí você que deve estar me ouvindo falar: ai, Ana, meu Deus, Titanic, que cafona. Eu falei, cara, pra mim não foi cafona, pra mim foi uma coisa, assim, que me abriu os horizontes pro contar história, pro cinema, pro fazer cinema, Quando eu entrei na sala de cinema, quando o filme começou, parece que eu ouvia sininhos, parece que eu via estrelinhas lá, com a edição de som, com a edição de imagem, com os efeitos que hoje já parecem ser mais ultrapassados, mas na época eram muito legais. Todo o capricho que usaram no filme não é só por causa do romance, né? E eu sei que eu saí do cinema aquele dia e com alguma coisa dentro de mim, assim, que eu não sei explicar. Mas quando eu cheguei em casa, a vontade que eu tinha era de contar aquilo pra alguém. Mas só contar não adiantava, eu tinha que registrar aquilo, né? E na minha casa tinha uma máquina velha de escrever, sabe aquelas máquinas? Eu esqueci o nome das máquinas. Datilografia? A máquina de escrever mesmo. Eu não... Tem um nome famoso, mas eu não lembro agora. E eu lembro que eu sentei, peguei um monte de folha e fui digitando, assim, igual uma louca, assim. Nem sabia digitar direito na máquina, tentando colocar no papel tudo aquilo que eu lembrava da história, né? E foi a primeira vez que eu escrevi uma história. Tudo por mais que seja a história dos outros, né? Mas foi a primeira vez que eu parei para escrever. Depois, eu acompanho os Oscars desde então. Nunca mais eu perdi, não. A partir daí eu comecei a assistir todos os anos, acompanhar cinema, ler sobre cinema. Então foi o primeiro gatilho, né? Foi o primeiro caminho que eu comecei a trilhar. 10 anos depois, olha como demora. Eu nunca tinha cogitado
a escrever. Nunca tinha cogitado. E eu acho que parecia uma coisa tão distante, né? Não era para as pessoas comuns, né? A escrita. Eu tinha a impressão que era uma coisa que não ficava ao alcance da mão. Essa era a minha impressão. Não sei qual a sua impressão, como é que você vê isso. Mas para mim era assim. E um dia eu trabalhava no faturamento de uma empresa. Olha só, que diferente. E eu sempre li as notícias do dia e tudo mais, acompanhava a Veja. Sempre acompanhei a página de cinema, a página de literatura. E tinha uma entrevista com uma autora novata, Stephenie Meyer. O ano era 2008. O Brasil não conhecia ela. E ela era uma expoente lá fora. Por isso a Veja chamou ela para fazer a entrevista. E eu li a entrevista sem conhecer, sem saber quem era ela, né? A autora de Crepúsculo não era famosa aqui, ninguém conhecia. E eu comecei a ler a entrevista sem saber mesmo. E ela conta que ela sonhou com a história e sentiu assim uma ânsia de escrever. Colocou no papel em 3 meses aquela história. E surgiu o livro, né? E eu pensei, caramba, se ela conseguiu, ela contando a história dela, que ela era uma pessoa normal, assim, igual eu, igual a mim, e ela conseguiu, eu falei, caramba, né? Olha só, se ela conseguiu, por que eu não consigo? E a partir daí, então, coloquei essa ideia na cabeça, eu falei, vou escrever. E a partir desse ano, então, eu comecei a perseguir uma história, até que, depois de muito tempo, nasceu, mas esse foi o gatilho, esse foi o estopim, assim, pra mudar de direção mesmo. Poxa vida, legal, né? Nós vemos como que as coisas caminham, né? Você se inspirou, né? Vendo 2 situações da sua vida, né? A sua história, né? Que tem tudo a ver com o nosso podcast, né? São as histórias que gerou uma história também, né? E eu me lembro que não tinha tanto hábito de ler, né, até o dia 4 de janeiro de 2002, quando também fui ao cinema, né, e conheci uma das obras fantásticas do Peter Jackson, né, quem se recorda aí, no Senhor dos Anéis, né, Sociedade do Anel. Assisti sem conhecer nada e... Aí descobriu que não era do Peter Jackson, né? Não era, nem sabia que era Peter Jackson na época. Pô, não é aí que vai buscar, né? Não tive paciência de esperar sair as 2 torres, não. Aí já fui atrás do Tolkien, né? Aí começando a ler o livro, né? E você vê esse mundo fantasia, né? Aí nós podemos dizer já, né? Que a gente conhece, né? Agora, como você já escreveu um livro, acaba entrando um pouco mais na parte técnica, né? Existe essa parte de distopia, fantasia, essa parte épica, o romance, né? Que o romance também não é só o romance de par romântico, né? Romance é um estilo, tem entre outras coisas também, né? Mas eu acho que a gente pode estar falando um pouquinho disso a cada podcast também, comentando um pouco com os nossos convidados, né? Que virão alguns especialistas, né? Que nós conhecemos, que nos ajudaram, né? Que te ajudou na parte da criação do exílio, né, toda essa parte do processo. Bom, a gente vai ficando por aqui, mas não se preocupa, porque aqui, hoje, esse episódio foi só uma introdução do que vem por aí. Tem mais coisa aí, a gente tá preparando bastante material, com muito carinho, né, com muita dedicação. E com muita história, então não perca que a gente vai trazer autores, a gente vai trazer leitores, pessoas que amam ler, pessoas que amam histórias, gente como a gente, que gosta de histórias. Cara, tá muito show de bola. Pessoal, abraço, até mais. Até mais. Quer saber mais? Me segue lá no Instagram, Ana Grego, autora, Ana com 2 N's, ou acesse o meu site, anagrego.com.